Esperança e paz, saudamos a todas as irmãs, aos irmãos, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, e especialmente também saudamos alguns outros países na América Latina e também da Europa que já começam a participar conosco destes programas que temos realizado aí. E com a graça de Deus, este já é o nosso 15º Encontro Nacional. Vejam bem, 15º Encontro Nacional. E até aqui nos tem ajudado e abençoado o Senhor. E nós vamos trazer à memória, especialmente, o tema deste encontro. Mulheres nos caminhos da missão, inclusão, vida e ação. Mulheres nos caminhos da missão, inclusão, vida e ação é realmente uma temática desafiadora. Nós vamos contar com a presença de diversas pessoas que vão estar aqui trazendo seu testemunho, sua participação, nos ajudando nesse processo de aperfeiçoamento. E, especialmente, o grande desafio que temos, e aí nós vamos trazer à memória o texto bíblico lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34. Vamos ler o que nos diz este texto. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos todos e todas juntos dizer? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz, que dirá de nós? Aí temos também o desafio de acolhermos a todos e todas indistintamente. E, especialmente, nesse instante, nós queremos convidar para colocar-nos em pé e, se possível, darmos as mãos uns aos outros, umas às outras, e assim nós nos reunirmos e nos congregarmos e buscarmos ao Deus da vida, que é o que realmente nos chama a cada vez mais apregoarmos a sua palavra, e uma palavra que seja inclusiva, que nos ajude a lutar por justiça, dignidade e paz. Então, nós nos unimos agora em oração. Oremos, pois. Ó Deus da vida, damos-te graças pela certeza do teu cuidado, da tua presença, e especialmente nesse instante pedimos as tuas bênçãos sobre toda essa programação, que possamos aprender cada vez mais de ti, e especialmente não fazermos distinções entre as pessoas, e sim reconhecermos que na diversidade da criação, tu és o Deus que nos concede o renovo de força, és o Deus também que concede a sabedoria, e especialmente nos desafia a cada instante a lutarmos por justiça, por dignidade, e sermos sinal vivo e presente do teu grande amor para com a humanidade, Senhor. Dirige os nossos passos e, na certeza da tua presença, é que oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ouvir um cântico e assim continuamos a nossa programação com a graça de Deus.
Seja bem-vinda ao 15º Encontro à Distância de Mulheres. Esse encontro tem como tema Mulheres nos Caminhos da Missão, Inclusão, Vida e Ação. É difícil pensar que existem pessoas excluídas do meio social por questões físicas, questões de raça, questões de altura, peso. A inclusão, ela está ligada a todas essas pessoas que não têm a mesma oportunidade na sociedade. E nós, como mulheres metodistas, principalmente mulheres marcadas por Deus, temos que refletir e pensar sobre este tema. Nós devemos abrir as nossas igrejas, as nossas sociedades para acolher pessoas neste sentido. Que você possa, através desse encontro, ter a sua visão ampliada, de forma que você possa levar para a sua sociedade este tema, discutir, conversar, mas também acolher, assim como Jesus Cristo nos acolheu. Afinal de contas, Ele acolhe todas e todas, não importando raça, cor, não importando nada. O nosso Deus nos ama como somos e nós devemos amar ao nosso próximo como Ele é. Que você seja abençoada, que seja um tempo abençoador na sua vida. Deus abençoe. Um beijo da Confederação Metodista de Mulheres. Olá! Agora queremos trazer uma palavra em nome do Centro Otília Chaves, que a sua sede é aqui em São Bernardo do Campo, na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Então, nós queremos lembrar algumas atividades que também são motivos da nossa oração e ação. Vamos, então, ver inicialmente algumas parcerias. Nós, juntamente com a Grã-Bretanha, que realmente tem possibilitado muitas atividades que aqui ocorrem, especialmente aí o EAD, encontros presenciais, e também esta parceria tem proporcionado a poder realizar capacitação em outros países. Como, por exemplo, agora temos aí o grande desafio deste ano, 2017, termos uma capacitação no Equador e outra também no Peru. Capacitação com mulheres, especialmente no Equador, são mulheres indígenas, vejam bem, que desejam ouvir cada vez mais da Palavra de Deus e buscar capacitação no sentido das mulheres na história, mulheres na Bíblia, mulheres na igreja, diversas atuações que ajudam e colaboram para que possam vencer tantos preconceitos e tantas ações e, assim, possibilitar cada vez mais a vida. Também, já para o próximo ano, temos aí o grande desafio de realizar um trabalho agora na Colômbia, motivo também nossa oração, chegar até lá. E foi pedido novamente para que tivéssemos, então, uma capacitação em Moçambique, juntamente lá com a bispa Joaquina Nhanala e também o bispo Matzolo. A bispa Joaquina é da Igreja Metodista Unida e o bispo Matzolo é da Igreja Metodista Wesleyana. Então, que desde já a gente possa estar orando por essas programações, aperfeiçoando cada vez mais e que cada vez a palavra de Deus seja apregoada com dignidade, com justiça e trazendo renovo de esperança em meio às dificuldades. Também, motivo de nossa oração é desejar lembrarmos que do dia 9 até o dia 11 de junho estarão aqui reunidas, agora não no encontro à distância, mas no encontro presencial. São poucas as vagas, então tem que ser dialogado este número de vagas juntamente com a sua presidente da sua federação. Então, sejam bem-vindas para participar, então, deste encontro de 9 a 11 de junho, aqui em São Bernardo do Campo. Encontro Nacional de Capacitação para Mulheres da Igreja Metodista. E também, motivo de nossa oração, desde já a gente já vai anunciando que o próximo encontro vai ser dia 26 de agosto. Olha só, vai ser já o 16º encontro. Vejam bem quanto tempo temos trabalhado e quantas coisas nós aprendemos e com alegria olhar atrás e dizer até que Deus tenha abençoado e que assim continue.
Hoje, só para termos uma ideia, a Faculdade de Teologia, aqui a UMESP, todas as nossas maneiras de podermos aferir aí o número de pessoas, nós já temos quase 5.000 pessoas aqui. Mas o expositor cristão, por meio dos seus acessos, contabilizou mais 1.800 acessos. Isso quer dizer, então, que nós temos mais de 7.000 acessos, incluindo aí os polos e outras questões. Então, com a graça de Deus e com muita segurança, podemos dizer que mais de 7.000 pessoas têm participado desta programação. E isso tem continuado na ajuda de Deus, nessas parcerias e especialmente com a sua participação. Nós também vamos continuar aí diante de tantos desafios que temos, especialmente dizendo não à violência e sim à vida. Temos aí a campanha, juntamente com a Confederação, na quinta-feira, Usar Preto, dizendo assim, não à violência contra a mulher. E que possamos, assim, continuar não somente em oração, mas especialmente em ação, arregaçarmos as nossas mangas, trabalharmos. E bem, como diz a oração das mulheres, né, que Deus confirme a obra das nossas mãos. Amém. metodistas, eu quero saudar vocês com a paz do Senhor. O meu nome é Ideide, eu sou bispa da Igreja Metodista na 8ª Região Eclesiástica e estou muito feliz por vocês estarem participando conosco do 15º Encontro de Mulheres à Distância. É sempre um momento muito especial para nós poder preparar as mulheres, dar oportunidades e espaços para a nossa capacitação na seara do Senhor. Neste ano, o tema do nosso encontro está baseado em um texto da Palavra de Deus, em Atos, capítulo 10, versículo 34, que diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E o nosso tema é Mulheres nos Caminhos da Missão, Inclusão, Vida e Ação. Nós desejamos que esse seja um tempo de crescimento, discipulado, aprendizado e muitas oportunidades para vocês se capacitarem na obra do Senhor. Que Deus as abençoe. Graça e paz, amadas irmãs, participantes desse 15º Encontro Nacional de Capacitação. E nós trazemos uma palavra de saudação em nome da Voz Missionária, a revista da Mulher Metodista, revista que tem acompanhado as mulheres na sua trajetória, na sua história e tem trazido a cada bimestre palavras de inspiração, palavras que ajudam as mulheres na sua missão de alcançar vidas. Portanto,
O nosso apelo é que você leia, assine e divulgue a Voz Missionária. Oi, meu nome é Bianca. E hoje eu vou ensinar alguns sinais de Libras para vocês. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde e boa noite. Boa noite. Agora uma outra forma. Boa noite. Olá, quero cumprimentar a todas vocês, irmãs queridas no Brasil todo. Nós vamos hoje trabalhar juntas e conversar um pouco sobre os caminhos, as mulheres nos caminhos da missão, especialmente olhando e discutindo o tema da inclusão, no caso, a inclusão das pessoas com deficiência. O nosso objetivo nesse tempo é nos perguntarmos como cristãs, a forma como no cotidiano podemos trabalhar no sentido da inclusão e da eliminação de barreiras em nossas igrejas, em nossas comunidades e também no nosso entorno, seja na nossa cidade ou no nosso país. Esse é o nosso tema de discussão neste momento. Eu gostaria de trabalhar com vocês a partir de alguns princípios bíblicos e princípios também do paradigma da inclusão. Trouxe um pouco da experiência que nós já temos, eu trouxe duas histórias que estão no Expositor Cristão dos Aventureiros em Missão, para nós pensarmos um pouco como essa transição de modelos está acontecendo também na nossa igreja. E vamos também trabalhar um pouquinho o que o Moltmann, o teólogo Moltmann, diz sobre a perspectiva do nosso trabalho missionário no sentido de eliminar barreiras e construir acesso também para as pessoas com deficiência nas nossas igrejas, nos nossos espaços de educação cristã, na escola dominical, ou seja, por onde quer que os nossos caminhos nos levem. Vamos trabalhar nesse sentido. Para começar, nós vamos então pensar um dos princípios da inclusão. Vejamos aqui na tela. Um princípio inclusivo. Primeiro, o Moltmann nos diz: não há na realidade nenhuma vida reduzida ou menos válida. Cada vida é a sua maneira vida divina. E, como tal, devemos reconhecê-la e respeitá-la. Então, são as palavras do Jürgen Moltmann, teólogo. E aí nós vamos para o texto bíblico, um texto muito conhecido de todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Falar da inclusão no meio cristão não é um grande desafio, nem é uma grande novidade. Se nós trouxermos à memória as bases do Evangelho, essas bases estão sobre exatamente a construção de um caminho, do caminho acessível. Jesus é o caminho acessível. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, não tem por que nós não pensarmos nesse caminho na perspectiva das pessoas que circulam ou que pretendem circular esse caminho, pretendem acessar, e no caso nós estamos falando do acesso às nossas igrejas e às nossas comunidades. Se Deus não faz acepção de pessoas, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então nós estamos falando de algo que nós temos apreço, né? Que de fato nós acreditamos. Todavia, no mundo secular, na sociedade, isso hoje é posto como uma grande novidade. Passamos no final da década do século XX, na década de 90, no início do século XXI, a constituir políticas públicas no Brasil que pensem, de fato, objetivamente, como construir acesso para todas as pessoas na sociedade, como construir uma escola acessível para todas as crianças, ou seja, como pensar o cidadão e a cidadã brasileira como cidadãos de direito e constituir políticas públicas que, de fato, garantam o acesso dessas pessoas em todos os espaços públicos.
desde a escola até as igrejas. É um assunto que está aí na sociedade como uma grande novidade. Para nós não deveria ser uma grande novidade, mas quando nós trazemos à memória as nossas práticas cotidianas, nós também percebemos que muitas das vezes reproduzimos os modos de exclusão que a sociedade produz. E por isso que eu trouxe então 2 histórias para nós pensarmos de fato o que seria então novo nesse caminho, o que nós precisamos resgatar a partir da base do princípio do Evangelho, no sentido de continuarmos como mulheres nos caminhos da missão, efetivamente eliminando barreiras e pensando em todas as pessoas, e não apenas em algumas pessoas. Nós vamos então... Vou mostrar para vocês a primeira história dos Aventureiros em Missão. É um trecho, a história em quadrinhos, que vocês já conhecem. Só que a primeira versão, eu fiz parte da equipe na época, nós construímos em 2005, numa perspectiva muito diferente da versão mais recente, que é o Desafio 2, em 2009. Então, nós vamos prestar atenção nas 2 histórias, para a gente perceber o desafio da mudança e, na verdade, da consistência da mudança, porque a nossa mentalidade é muito influenciada pela perspectiva do assistencialismo e da segregação. E nós temos como desafio eliminar essas barreiras no sentido de construir uma atitude acessível para que o Evangelho chegue de forma verdadeira às pessoas. Vejamos, então, as histórias. Vejam a primeira. O desafio. Aqui nós temos uma cena, então, o Luca na cadeira, diante de uma grande escadaria e dizendo, nossa, como é que eu vou subir? Assim eu vou perder a reunião. Do outro lado da rua está a Rebeca olhando e dizendo, acho que o Lucas está em dificuldades. E aí, então, ela pensa, e Luca? E pergunta, você precisa de ajuda? Na sequência, para resolver esse problema, a gente tem uma atitude inesperada. E aí muitas outras pessoas chegam. Tem a conversa entre os dois, ele fica feliz porque a Rebeca chegou, ela diz que pode contar com ela, e aí então ela diz, ei gente, venham ajudar. E no final, vejam qual que é a solução. Esta aqui é a solução para que o Luca chegue até a reunião na igreja. O difícil é bem mais fácil quando é forte a união. E a solução aqui, qual é? A solução é carregar. Carregar. A comunidade, historicamente, esteve sempre acostumada a carregar as pessoas com deficiência. Por quê? Porque o mundo foi construído num padrão, né? O padrão estabelecido entre a divisão normal e anormal, uma divisão apenas estatística, ou seja, então o conceito de normalidade ou de normal, ele nada mais é que uma questão estatística. O número maior de pessoas que atende um padrão de funcionalidade do corpo é que tem um mundo desenhado para esses sujeitos. E depois a gente tem, então, um grupo menor que não atende a esse padrão e que fica segregado em determinados espaços. Esse é o problema do Luca, ele quer estar na igreja, ele faz parte do grupo, inclusive tem os seus amigos, mas ele não consegue chegar porque tem uma grande escadaria. E aí a primeira solução, na boa vontade, com a nossa mente, os nossos olhos ainda vendados, na perspectiva bastante assistencialista e antiquada, é de carregar. Vejam aqui nos slides como que se dá essa visão, né? Então a visão caritativa, ela na verdade limita a missão, porque ela condiciona a missão a uma situação específica onde a gente possa carregar. Não reconhece, então, as habilidades, a gente não pergunta pelas habilidades, a gente só enxerga a deficiência, né? Então, a igreja, neste caso, na primeira vez, não perguntou que a pessoa tem habilidade para estar no convívio, ela só enxerga a deficiência. Se é alguém que não anda, a igreja tem escada, essa pessoa não chega. E entende também a pessoa com deficiência como um ser eternamente dependente. Olha a ideia do carregar. Não tem problema, nós vamos ser solidários e vamos carregar. E que não tem condições para o convívio social e eclesial. Com destaque, então, o nosso interesse hoje, como nós devemos construir uma nova igreja. Não é? A perspectiva caritativa, ela, então, nega a diversidade, e aí a gente tem que pensar, no nosso caso, como cristãos, na questão da criação. Né? Deus criou todas as coisas, Ele criou todas as pessoas iguais? Não, né? Ele criou uma diversidade, os seres humanos são diferentes.
A perspectiva caritativa também seleciona, né, porque você classifica entre normal e anormal, e apenas alguns chegam, os normais, exclui. Alimenta, nesse sentido, o medo e o preconceito. Por que alimenta o medo e o preconceito? Porque o medo ele é fruto do desconhecimento. E aí há um consenso entre todas as pessoas que trabalham com as pessoas com deficiência, de que a primeira reação das pessoas é do medo. Eu não conheço, eu tenho medo, eu não sei como agir. Eu me lembro dos meus tempos de estudo na pedagogia. Eu todo dia pegava um ônibus e nesse ônibus encontrava com uma mãe com um filho com deficiência, uma criança com paralisia cerebral, tinha movimentos involuntários, tinha secreção. E aquilo me assustava muito, muito, aquilo me impactou bastante. A minha primeira reação era de medo, eu nunca cheguei e conversei com a mãe nem com a criança, nunca toquei essa criança, nunca fui simpática com essa criança. Mas algo aconteceu. Eu pensei, eu não posso como professora ter medo de gente, então eu preciso conhecer. E aí então, a partir disso, eu fiz estágio na PAI, fiz estágio na Escola Semeadora aqui em São Caetano, no sentido de aproximar-me, conhecer e tirar essa barreira do medo. Então, o medo, ele pode ser vencido, ele é intuitivo, é uma sensação imediata diante do desconhecido, daquilo que a gente não sabe lidar. Isso pode ser superado. Como superar? Apenas uma forma. A forma de superar o medo é encontrar-se, é estar junto e conhecer as pessoas. Este, então, é o desafio para perceber que algo mais, além de carregar, é possível que aconteça no nosso caminho da missão, de fato, promover o encontro. Para promover o encontro, eu preciso de acessibilidade. E aí nós temos o modelo social de deficiência, vejam aqui, que nos inspira a pensar de outra forma. O que o modelo diz? Que a incapacidade ela é resultante também da relação entre pessoas, com e sem deficiência, e da relação das pessoas com o meio ambiente. A sociedade, então, ela incapacita. A sociedade produz deficiência. Alguns exemplos. No caso, vocês já estudaram hoje um pouquinho da Libras, ou vão aprender um pouco de Libras durante o tempo do encontro. Se uma criança surda chega numa escola dominical, das nossas escolas dominicais, e ninguém na escola sabe a Libras, essa criança já chega incapacitada para a comunicação. É só você inverter para você entender. Se uma das nossas crianças ouvintes chega numa comunidade surda que tem uma escolinha, uma brincadeira, essa criança ouvinte que chega no meio das crianças surdas, ela não terá condições de se comunicar, ela será incapacitada porque ali não se faz uso da língua, da sua primeira língua, da sua língua materna. Isso nos mostra que a sociedade incapacita, o meio incapacita. Se uma língua não está em uso e não é apreciada ou reconhecida, ela incapacita o sujeito que faz uso da mesma. Percebam? Então, a deficiência, no caso da criança que chega sem a língua de sinais na igreja, aquela criança surda tem todas as condições de comunicação. Ela tem uma língua, ela não tem nenhum prejuízo cognitivo, mas o meio pode incapacitar. Então, o nosso novo caminho, ou o caminhar de uma outra forma nesse caminho da missão, exige que nós, como igreja, reconheçamos a língua de sinais e tenhamos, no mínimo, as estratégias iniciais de comunicação com o surdo quando essa pessoa chegar. À medida que a pessoa chega, aí nós vamos intensificando essa aprendizagem. Outro exemplo, no caso de uma pessoa cega, que chega também na nossa comunidade, na escola dominical. Nós vamos e oferecemos uma revista em tinta, escrita em tinta. Essa revista, este instrumento, incapacita o sujeito para a leitura. Seria também da mesma forma se uma pessoa que enxerga chegue num espaço ou numa instituição onde só se usa o texto em escrita tátil ou braille. Se eu entrego para uma pessoa que enxerga um livro em braille, essa pessoa está sendo incapacitada para a leitura. Ela sabe ler, ela sabe escrever, ela tem o domínio da linguagem, não tem nenhum prejuízo cognitivo, mas o instrumento que eu ofereço incapacita. Percebe, então, que isso nos ajuda
a reformar o nosso olhar. O desafio nosso é da conversão do olhar, pensar de outra forma, inverter as situações, se coloque no lugar de alguém que faz uso de um outro código de leitura escrita, se coloque no lugar de alguém que faz uso de uma língua sinalizada. E aí nós vamos perceber que o meio incapacita, da mesma forma que fez com o Luca. Ele é capaz de chegar para uma reunião e participar da reunião dos juvenis e se divertir com o grupo, tanto é que ele já tem os amigos. Mas uma vez que só tem a escadaria como acesso, ele é incapacitado pelo espaço, pelo prédio, e aí vamos dizer, pela própria igreja, de fazer parte. Isso é barreira que precisa ser eliminada pelo nosso fazer missionário. E aí então vamos para o segundo desafio que eu trouxe para vocês, o desafio 2, que é a outra versão da história do Luca. Vamos lá. Então o desafio 2 é uma situação diferente. Olha só, a Rebeca chega, os amigos chegam, mas o Luca já está lá em cima. Ele já está, né, já acessou. Né? E aí a pergunta, mas como é que ele chegou lá em cima? A segunda parte, nós percebemos que se de um lado, aqui atrás, tinha uma escada, agora do outro lado tem uma rampa. E aí, pela rampa, o Luca conseguiu acessar. E aí o desafio que a gente tem, então, de construir uma igreja acessível, entendendo que Jesus é caminho e é caminho acessível para todas as pessoas. Né? O conceito, então, aqui para nós é acessibilidade. A igreja precisa conhecer da acessibilidade. Né? É um conceito importante para nós, que nós já conhecemos, porque Jesus é o caminho acessível. Mas nós precisamos conhecer também tecnicamente o que significa acessibilidade na comunicação, o que significa acessibilidade física, o que significa acessibilidade atitudinal. E eu penso que essas duas histórias que a gente viu nos mostram que nós estamos caminhando, nós estamos dando passos importantes, nós temos pastores com deficiência, né? Temos a pastora Kari, temos o pastor Enoque, que são os pastores que eu conheço, tivemos a pastora Sandra, que infelizmente nós a perdemos, e temos outros que eu não os conheço. Ou seja, como igreja, nós estamos dando passos significativos, mas precisamos continuar com firmeza, de uma forma constante, sem recuo, transformando o espaço da nossa comunidade para que essas comunidades de fato se tornem acessíveis. Ainda é muito comum ouvir, eu ouço isso na igreja, já ouvi em alguns lugares, mas a gente pode fazer quando a pessoa chegar. Né? O dia que chegar alguém na cadeira de rodas, a gente faz uma rampa. O dia que chegar alguém que precisa de um banheiro adaptado, a gente faz o banheiro adaptado. O dia que chegar alguém surdo, a gente aprende a língua de sinais. O dia que chegar alguém cego, a gente começa a pensar audiodescrição, organização de espaço para que uma pessoa cega tenha segurança. Mas imaginem, como chegar se não tem? Quem imagina que aquele espaço é seu, que ele pode pertencer a tal espaço, se aquele espaço já de cara não lhe oferece as condições mínimas para o conforto, para a convivência, para o encontro. Então, o nosso desafio é, sim, mudar, transformar esses espaços antes que as pessoas cheguem, certo? Vamos para a tela de novo para a gente não se perder no tempo? Vejam aqui, para nós então, o importante é o conceito de equiparação de oportunidade. Sim, nós acreditamos na igualdade, igualdade de direitos, dignidade, nós somos todos dignos, mas também nós acreditamos que o ser humano é diferente. Então, para a gente reconhecer o ser humano, a gente precisa somar igualdade e diferença. E isso nos leva a perguntar por acessibilidade. Somente se a gente elimina a barreira e cria acesso, é que o encontro pode acontecer. E vejam que a gente já falou aqui, o medo de encontrar somente desaparece no ato de encontrar. E o ato de encontrar depende de acessibilidade. É um círculo, as coisas se retroalimentam. Por isso que o nosso primeiro grande desafio é, de fato, converter o nosso olhar, de uma forma sensível, revisitar todos os espaços, todos os instrumentos, ferramentas, equipamentos utilizados na igreja, utilizados na escola dominical, utilizados em qualquer atividade que a gente faça, no sentido de pensar o diferente, perguntar pelas pessoas com deficiência. Seriam todas as diferenças, mas no nosso caso hoje a gente está pensando pessoas com deficiência na vida da igreja.
Este é um dos nossos desafios. Vejam que, então, nós temos o desafio de novas perspectivas também para a escola dominical. E aí eu quero destacar, então, o tema acesso e o tema ética, ética e fé. No primeiro ponto, vamos ver a perspectiva nova para a escola dominical, então, pelo acesso. A acessibilidade aponta para as diferentes formas de sensoriamento do mundo. Lembrem-se, se os corpos são diferentes, as formas de perceber e trocar com o mundo, de estar no mundo, são diferentes, são sensoriamentos diferentes. Exige que se considere, então, o quanto a padronização, tudo ser padronizado na igreja, inibe a convivência com as pessoas com deficiência. Então, lembrem-se, sujeitos são diferentes, seus corpos são diferentes, e se a forma de perceber o mundo e de construir estratégias de troca com o mundo e também estratégias de convivência com as pessoas é diferente a partir da nossa corporeidade. Essa, na verdade, é uma grande contribuição das pessoas com deficiência, porque quando nós convivemos com alguém com deficiência, isso nos traz à mente, de novo, é um testemunho vivo de que a criação de Deus é tremenda, é muito para além daquilo que a gente possa imaginar. Deus é o Deus da criatividade. E Ele não só é o Deus que cria de forma tremenda, mas Ele é o Deus também que doa criatividade. E o ser humano também cria. E nesse sentido, o ser humano se adapta e cria outras formas de viver bem, mesmo tendo uma das suas funcionalidades não total. Então, o Braille é resultado da criatividade, do dom recebido de Deus para uma outra forma de ler e de escrever. A língua de sinais é um exemplo, um testemunho da criatividade humana e da forma como Deus nos dotou de habilidades para superar um limite e construir outras formas de comunicação, por exemplo. O outro aspecto, então, indo no sentido do que eu estou falando, é a perspectiva da relação ética e fé. Vejamos. Há que reconhecermos a contribuição, então, da presença, reivindicação, porque a pessoa com deficiência sempre chega, mas ela vai reivindicar porque o mundo é feito para outras pessoas, né? Nos termos de argumentos, vivências e testemunhos que podem alavancar um salto ético no dia a dia da comunidade de fé. Então, de novo, há que reconhecermos a contribuição das pessoas com deficiência nos termos de argumentos, vivências e testemunhos que alavancam o salto ético na nossa comunidade. Interessante, né? E aí o desafio, tal qual foi na história do Lucas, o desafio é a conversão do nosso olhar. Paremos de perguntar o que oferecer para as pessoas com deficiência, o que eu devo fazer, como cuidar, como ajudar, né? Vamos ir além disso? Talvez, pode ser o primeiro passo, mas não é o suficiente. Vamos perguntar para além disso, qual a contribuição da convivência com as pessoas com deficiência para a nossa renovação, né? Para a nossa renovação do olhar, para a percepção, para nascer de novo, no sentido da plena graça de Deus sendo essência na convivência, na comunidade de fé. Há uma contribuição, né? Porque essas pessoas têm um entendimento de Deus, uma relação com Deus diferenciada. O que é, por exemplo, conviver com Deus, sentir Deus a partir da vulnerabilidade? O que é perceber em si tanta coisa nova acontecendo a partir de um limite? Há muito, então, que nós aprendemos. Há uma relação, então, entre fé e ética. Da nossa parte, cabe, no caminho da missão, o compromisso ético. E o compromisso ético é o compromisso com respeito às pessoas que são diferentes de nós e o compromisso com as condições de acesso, porque pessoas não chegam sem poder, não há encontro se há barreira. Então, eliminar a barreira é o nosso grande desafio. E aí nós vamos desenvolvendo isso um pouco mais a partir dos slides. Vejam, eu trouxe uma outra citação do Moltmann. Ele diz, a superação das barreiras primárias, do rechaço, que é o que predomina ainda na sociedade, e da desconfiança, do preconceito e da dependência,
partirá daqueles grupos nos quais os impedidos, ele chama as pessoas com deficiência de impedidos, porque ele denuncia as barreiras sociais, e os não impedidos vivem juntos uma vida autenticamente humana. A vida autenticamente humana exige que os humanos se reconheçam. É o olho no olho, é a percepção de um no outro, né? No sentido de reconhecimento mútuo do valor e de que ambos somos alvo do amor e da graça de Deus. Fica para nós o desafio, então, de pensarmos, somos este grupo? Somos o grupo que trabalha na perspectiva de uma convivência, de uma vida autenticamente humana, de um respeito verdadeiro e promove efetiva convivência entre pessoas com e sem deficiência? Este é o nosso desafio. Eu trouxe, então, algumas dicas, né? Vamos pensar junto. Você está falando tanto que a gente precisa conhecer, mas como me aproximar? Como falar um oi? Quais são as barreiras iniciais, as estratégias iniciais, para que eu comunique uma atitude de boa recepção, de desejo de convivência e de encontro, de querer conhecer? Eu trouxe algumas dicas, tá? Então, vamos passar uma por uma. Em relação às pessoas com surdez, né? Se a pessoa não ouve, muito vai passar pela experiência da visão, né? Então, direcionar o olhar para essa pessoa, articular bem as palavras, reconhecer a Libras no sentido aqui de descubra o que é a Libras, procure estratégias, conheça o alfabeto manual, né? Você também pode usar a escrita e você pode continuar usando a imagem. Eu vou parar em cada um deles. Em relação à pessoa surda, não tem como você falar com a pessoa, e agora seria muito conosco assim, porque a gente não está um perto do outro, à distância, se eu falasse assim com vocês, né? A comunicação é extremamente prejudicada. Então, em relação à pessoa surda, você precisa direcionar o olhar, articular bem a palavra, sem gritar. Um surdo, não adianta você gritar porque ele não vai te ouvir, então não precisa gritar, né? Fale pausadamente, bem articulado, sem exageros, né? E aí, isso para uma estratégia inicial. Se você percebe que a pessoa não te entende, pega um papel, escreve as palavras, mostra para a pessoa, ela pode escrever para você, frases simples, mas de troca, que mostram boa intenção, né? Escreva seu nome, aprenda o alfabeto manual, né? Saiba fazer o seu nome no alfabeto manual, sabe falar oi, né? Tudo bem, é muito prazer conhecer você. É uma coisa muito simples e que você pode aprender. A internet está cheia de cursos. Vou dar uma dica de dicionário de Libras que vocês podem visitar. Então, em relação aos surdos, lembre-se, a surdez é uma experiência visual. Então, tudo que for comunicação passa pela visão. Ensinar histórias, a gente já tem vários materiais que trabalham imagens, a gente faz muito bem isso na escola dominical. Amplie isso, comunique a partir da imagem, ok? Vamos para o segundo grupo. As pessoas com cegueira. Dirigir a voz, né? Usar audiodescrição, que é descrever os espaços para a pessoa, para que ela tenha uma percepção de espaço, criar uma rotina no espaço, disponibilizar o texto acessível, que pode ser o braille, mas que hoje é muito comum ser um texto digital, né? E aí, então, facilita muito para nós, porque as nossas comunicações... Hoje é muito simples você... digitar um texto, né, e a pessoa trocar. Os computadores já têm programas para isso, existem programas livres que não são pagos, então é muito simples. Agora, estratégia de convivência com o cego. Por que direcionar o olhar? A pessoa, ela pode não estar olhando para você, mas geralmente o cego, a partir da sua voz, direciona o seu olhar para você. Então, direcione o seu olhar também, é uma questão de respeito. Não é porque a pessoa não está olhando para você que você vai ficar falando e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. É uma troca, e a pessoa sente e vê para além dos olhos. Outra questão importante, a audiodescrição. Chegou no espaço, primeira vez que está na igreja, numa sala de escola dominical, descreva o espaço, né? Quantas colunas de banco tem, onde é o corredor, onde fica o altar, se tem as janelas, quantas pessoas mais ou menos estão naquele espaço.
Para além, no caso de alimento, que a gente faz, a igreja é lugar da gente trocar e a comunhão acontece também com o alimento. Ofereça o alimento, pergunta diga quais alimentos existem, que tipo de alimento a pessoa quer, coloque para a pessoa num prato, se você vai oferecer um copo, mostre, chegue até a mão e coloque esse copo. Vejam que são coisas óbvias, simples, intuitivas, mas que nós temos medo de fazer. Então, mas é muito importante isso. O que é audiodescrição? Então, descrever o espaço para que a pessoa conheça. Se tem um teatro, alguém do lado, descreve as cenas que estão acontecendo. É muito importante. Em relação às pessoas com deficiência física, a dica é, fale sempre no mesmo nível, né? Fique próximo da pessoa e fale no mesmo nível. Se a pessoa está numa cadeira de rodas, sente-se também, né? Se ela está acompanhada e você conversa com a pessoa, não pergunta para a mãe, então, como que ela é, o que ela está fazendo? Pergunta para a pessoa, se é uma pessoa, está ali, converse com essa pessoa, qual que é o seu nome, seja bem-vindo, conhece alguém aqui e tal. Então, o segredo também, de novo, é muito intuitivo, é fazer o que você faz sempre, que é conviver com respeito, mas sem medo, não precisa ter medo. São pessoas como nós somos. Apenas nós temos algumas estratégias para eliminar o desconforto nessa convivência. Seguindo, o que mais nós temos nos caminhos da missão? E aí eu coloquei 3 perguntas, que fica com desafio para vocês pensarem, tá bom? Nos diálogos aí que vocês estão fazendo hoje, pensem. Nos caminhos da missão, a nossa igreja é acessível? Descreva a sua igreja. Imagine sujeitos surdos, cegos ou em cadeira de rodas, chegando, sejam crianças ou adultos. A sua igreja é acessível? Né? Se não, tem muito o que fazer. Né? Onde estão as famílias das pessoas com deficiência? Este é um grande desafio. A missão não é só trazer para dentro da igreja, mas nós precisamos também sair, né? Ir ao encontro dos sujeitos e ajudar essas pessoas. E nesse sentido, eu quero gastar um tempo nisso. Quantas famílias que têm crianças com deficiência no entorno da igreja? Você conhece, você sabe como é que é no bairro? Quantas famílias precisam de instrução para saber como acessar uma instituição, como acessar serviços de reabilitação, como ir até uma escola, se a família conhece os direitos da criança em relação à creche, à escola? A maioria das vezes as famílias não conhecem, então é muito importante. Aí nós temos um grande desafio como igreja, de um ministério no sentido de apoiar as famílias, de estar junto. Então não é só trazer, é também ir ao encontro. E aí, nesse sentido, a terceira pergunta: onde é preciso converter o nosso olhar? Nós já sabemos pelo Evangelho que a conversão é algo para todos os dias, não é isso? O novo nascimento é coisa para todos os dias da nossa vida, porque a todo dia nós descobrimos pecados a serem confessados e novas ações a serem construídas. Nesse sentido, como o nosso olhar precisa converter? Como que nós vamos saber o que mudar no olhar? Apenas com a convivência. Então, se não tem nenhuma pessoa com deficiência na igreja, se não vai nenhuma criança com deficiência na igreja, desconfie. Isso significa que a igreja não é próxima, não está se mostrando aberta e acessível. Então, o desafio é abrir. E para abrir, antes dessas pessoas chegarem, nós precisamos ir conhecer, descobrir quais são as demandas, apoiar os movimentos, conviver, por exemplo, com a comunidade surda. Há muito o que fazer. Às vezes, aparentemente, não há nada o que fazer, porque se não tem ninguém com deficiência na igreja, você imagina, então não tenho missão. Será? Ou será que agora, se não tem nenhuma pessoa com deficiência na igreja, a missão é maior ainda? Vocês sabem qual o percentual de pessoas com deficiência no Brasil? 24,5%. São quase 48 milhões de brasileiros e brasileiras. Há uma incidência significativa ainda de deficiência adquirida por causa da violência urbana, por causa do envelhecimento. E agora, com a piora das condições de saneamento no nosso país, tem muitas crianças adquirindo deficiência, e às vezes com deficiência congênita. Ou seja, é um campo aberto aí para nós trabalharmos. Né? O caminho está aí para nós fazermos. O sentido nosso, o desafio hoje é dar o primeiro passo.
Aí eu trouxe rapidamente algumas imagens, tá? Então aqui o dicionário em Libras, fica a dica para vocês procurarem, um dicionário básico de Libras, você pode aprender, sempre aparece a imagem, né? Você escolhe a palavra, né? E aqui aparece a imagem e é movimento, é filme, tá? Então fique a dica, acessobrasil.org.br Libras. O alfabeto manual, treine o alfabeto manual, vejam que aqui inclusive tem os movimentos, né? Treine. São estratégias iniciais importantes para você comunicar com uma pessoa surda. Lembre-se, alfabeto manual... voltando. Não está funcionando, mas ele é diferente de Libras, tá? Lembra, o alfabeto manual não é Libras. Tá aqui a dica da Libras, vocês vão perceber. O alfabeto manual é um elemento da Libras. Braille. Esse é o site do Braille Virtual da USP. É um site também gratuito e vocês podem conhecer, braillevirtual.fe-usp. Visitem esse site. Qual que é o objetivo? Uma das formas da gente converter o olhar e quebrar o estigma e o medo na igreja é levarmos, mesmo que não tenha criança cega ou surda, levar para a igreja o Braille e levar para a igreja a Libras. Ensinar para as crianças, ensinar para os adolescentes. Eles adoram aprender e é o que a gente está fazendo hoje, inclusive, né? Por quê? Porque isso quebra o estigma. Aí uma criança não vai achar, nossa, tem uma criancinha cega, que pena, que triste, é um sofredor, não vai conseguir nada na vida. Não. Se uma criança, desde pequena, sabe que ela pode ter um coleguinha que não enxerga, mas que faz as coisas de outra forma, de uma forma diferente, mas que brinca, que sorri, que é feliz, que ama Deus e que é amado por Deus, isso é super importante. Então, leve o Braille. Este Braille que eu coloquei aqui é o Braille para pessoas que enxergam. Aí você vai explicar para as crianças na igreja. Você leva o Braille tátil para ela perceber e sentir como é o Braille tátil, mas você vai explicar, olha, nós vamos te ensinar que tem um outro jeito, um outro código para o alfabeto, um outro código de escrita. E esse é em tinta apenas para a gente conhecer, porque nós enxergamos com os olhos, mas o cego enxerga com os dedos, tá? Então vejam lá, é um Braille, desculpa, a pressa faz gaguejar, o Braille para pessoas que enxergam. Muito interessante, vale para todos, inclusive para os adultos. E o alfabeto manual ou a Libras ensina para as crianças, eles vão amar e também vão perceber que tem outra língua, outra forma de se comunicar, que não é pior, que não é feia, mas que é bela e que inclusive expressa amor a Deus, expressa gratidão e reconhecimento da presença de Deus nas nossas vidas. Aqui, por final, umas referências, né? Tem alguns textos, aí eu quero destacar esse texto da inclusão da pessoa com deficiência e desafio missionário, que é da Editel, para que a gente possa, quem desejar, possa adquirir. E aqui está o meu e-mail, vocês também podem mandar e-mail para mim, eu respondo com muita alegria, com muito amor. É um prazer, vocês podem sempre contar comigo, eu gosto muito de estar na igreja, onde eu puder ajudar, eu estarei na minha comunidade, a gente procura fazer o melhor que pode, mas lembre-se, é muito simples, né? As mulheres nos caminhos da missão apenas precisam lembrar-se que se o caminho é acessível e é acessível para todos, o todos não pode se reduzir apenas algo que está padronizado, que vem imediatamente à minha mente, porque eu não convivo com o que é diferente de mim. Eu sou só capaz de amar verdadeiramente alguém que eu conheço, que eu me aproximo. E a gente, então, precisa abrir as portas. O nosso desafio é abrir a igreja para que as pessoas cheguem e percebam como alguém que também pertence àquele espaço, porque aquela é a casa de Deus, na casa de Deus ele é bem-vindo, e do outro lado, abrir a igreja e sair da igreja. Se os sujeitos não chegaram, vamos ao encontro, vamos mostrar o nosso amor, vamos semear, né? Vamos ser luz e sal por onde quer que passemos, lembrando que sempre Deus não faz acepção de pessoas. É isso, eu agradeço muito a oportunidade, desejo a vocês um bom tempo de discussão, que seja um tempo de grandes bênçãos na vida de todas as mulheres no nosso país. Um grande abraço para todos vocês. Você é minha melhor amiga. Olá,
Que prazer estar com vocês. Olá, você mulher metodista. Que bom poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, do que eu sou, da minha trajetória, da minha experiência. É muito bom quando a gente pode contar, né, sobre a gente mesmo, sobre o que nós fazemos, sobre como nós chegamos até aqui, o que a gente pensa, e compartilhar é sempre muito bom. Eu falo muito, né, então contar as histórias, isso é uma coisa muito legal. E hoje eu tenho a oportunidade de contar um pouco para vocês, a partir desse tema que nós estamos discutindo aqui, sobre como que a minha trajetória tem a ver com a inclusão, especificamente das pessoas com deficiência, né? E sobre essa possibilidade de ser uma mulher engajadora, uma mulher que gere transformação social, principalmente quando nós estamos falando dos caminhos da missão que Cristo mesmo nos deixou. Bom, eu sou uma mulher, então, metodista, assim como você. Eu sou natural de Cataguases, em Minas Gerais. Já estou em São Paulo há mais ou menos 12, 13 anos. É um privilégio poder falar com vocês. E sobre essa minha trajetória, para você que é lá da 4ª região, que eu tenho mais proximidade, algumas vão achar meu rostinho conhecido, né? Outras conhecem meus pais, meu irmão, conhecem um pouco da história que a gente tem. E alguns lugares eu voltei, eu visitei, né? Cataguases, por exemplo, Leopoldina, você que é a mulher de lá, de Cachoeiro de Itapemirim, onde eu morei também, no Espírito Santo, mas eu ainda não tive a oportunidade de voltar a Cachoeiro, tenho muitas saudades, então eu vou deixar meus contatos, se você puder entrar em contato com a gente, e a gente vai trocando, né, experiências. A gente tem as redes sociais também, e a gente vai depois contando das suas histórias, você pode contar da sua história e compartilhar conosco. Mas falando um pouco sobre a minha história, na verdade, eu sou lá de Cataguases, Minas Gerais, da 4ª região, meu pai é pastor na Igreja Metodista há mais de 35 anos, e eu vim para São Paulo para estudar, com 18 anos, vim fazer fisioterapia. Depois eu vou contar o porquê da fisioterapia, desse curso. Me casei e fiquei por aqui, né? E não voltei para a 4ª e adotei a 3ª região, mas a 4ª é meu coração, a minha origem, na verdade. A Igreja Metodista faz parte da minha história, né? Dos meus valores, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente aprende lá quando é criança, bem pequenininha, na escola dominical, daquilo que a gente se engaja, se envolve nos dons, nos talentos, nos ministérios. E depois que eu vim fazer a fisioterapia, e me casei, e mais recentemente tive um filhinho, né, o Samuel, que tem 1 ano e meio. Foi um tempo também para a gente muito difícil, mas um tempo que nós oramos e esperamos em Deus a resposta dessa oração, porque eu não podia ter filhos, e o Senhor, como abençoou a Ana, também me abençoou com a vida do Samuel. Então, para nós, ele é uma preciosidade, para mim, para o meu esposo, para a nossa família, e quem sabe, num outro momento, vocês não podem conhecer também, né? Mas aqui não daria certo, porque nas câmeras acho que ele ia derrubar tudo, na verdade. Bom, mas falando sobre a fisioterapia, voltando um pouquinho sobre a minha história, por que da fisioterapia, então? Algumas de vocês já conhecem, né? Outras ainda não. Mas eu tenho um irmão com uma deficiência intelectual, que tem 26 anos. E este irmão com essa deficiência intelectual tem um atraso neuropsicomotor ou um atraso de desenvolvimento, um diagnóstico que, assim, a gente não se prende muito a diagnóstico, né? Mas os médicos dão esse diagnóstico. E se a gente pensar 25 anos atrás, que era um tempo muito mais difícil, onde os recursos eram muito mais difíceis, a informação não se tinha sobre isso. E os meus pais vieram lutando para tentar que essa criança tivesse fisioterapia, tivesse fonoaudiologia, num tempo em cidades que a gente não tinha nem recursos, nem financeiros e nem médicos, né, e de reabilitação. E o que sempre me incomodava era, na verdade, o olhar, né? O olhar que as pessoas tinham para com ele. Muitas vezes um olhar que era um olhar intolerante, um olhar de discriminação, um olhar, muitas vezes até preconceituoso. A gente sabe que algumas coisas são voluntárias, outras não, inconscientes e outras conscientes, né? Mas aquilo, quando eu era criança, gerava em mim um desconforto em que eu queria mudar essa história, mudar essa relação, e que as pessoas conhecessem ele como pessoa, e que eu pudesse achar alguma forma de poder ajudá-lo e ajudá-lo as pessoas que também tinham alguma deficiência. Então, eu fui fazer a fisioterapia, estudei durante 4 anos, depois eu fiz uma especialização,
que é uma pós-graduação em Lato Sensu, especificamente para fisioterapia neurológica, que é todo um trabalho de reabilitação. Então, quando alguma criança, um jovem, um adulto tem uma lesão, depois dessa lesão, há um período em que a reabilitação mais rápida gera um aprendizado e uma recuperação muito melhor. Então, todo esse trabalho de fisioterapia, de pensar na neurologia e na neurociência, são coisas que eu estudei. Depois eu trabalhei na área clínica, fui tratando as pessoas com algum tipo de AVC e me especializei nessa área. Então, minha área é bem da área da saúde. Depois eu recebi o convite para participar de um processo de seleção na assessoria de inclusão aqui da Universidade Metodista de São Paulo, no lugar onde eu trabalho hoje. Neste convite, que era participar dessa seleção, era exatamente trazer a área da saúde para a área da educação, então conhecimento para a área da educação, em que eu pudesse juntar as duas coisas e pudesse pensar a partir de uma ideia da educação inclusiva, tendo conhecimento técnico, conhecimento da área da saúde, numa perspectiva que pudesse realmente ir ao encontro do outro, que é algo que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E me apaixonei por essa área, já faz quase 5 anos que eu trabalho aqui na Universidade Metodista na assessoria de inclusão e há 2 anos eu assumi essa área como responsável por todos os processos de inclusão da Universidade Metodista de São Paulo. Nesse sentido, eu vi o desejo em continuar estudando. Né? Então, um desejo, um olhar, lembra que eu tinha lá no passado, em que eu queria fazer a diferença, em que aqueles olhares me incomodavam, em que precisava ter uma conversão do olhar. Essa conversão do olhar eu queria que realmente fosse efetiva e que é o nosso papel, a gente tenta sempre fazer isso hoje. Eu fui fazer um mestrado, que é o que eu estou fazendo hoje, um mestrado em educação, e estou relacionando as duas coisas, a saúde e a educação. Essa é um pouquinho da minha história, da minha trajetória, da minha formação, do meu trabalho hoje, né? Então, aqui na universidade, a gente trabalha para que os alunos tenham todos os processos de inclusão. Então, se eles precisam de alguma necessidade específica, por exemplo, um cego precisa de braille, um surdo precisa de alguém que traduza e assim por diante. Nós estamos trabalhando para que essa necessidade seja atendida. E, nesse sentido, nós, como mulheres, não temos a inclusão só, na verdade, no ensino superior. É a realidade das nossas igrejas também, do nosso ministério, muitas vezes do nosso trabalho. Você pode ser uma professora, você pode ter um aluno com uma deficiência, você pode ter um familiar ou alguém na rua, alguma situação em que você se vê como um agente que gere a inclusão. E uma grande autora da educação inclusiva, que é a Maria Tereza Mantuan, nos diz e sempre traz para nós uma frase que eu gosto muito, uma reflexão que gera, que é muito importante. E essa reflexão é, na verdade, a seguinte: as pessoas com deficiência não precisam ser toleradas, não precisam ser aceitas, na verdade, ou acolhidas, porque isso é quase uma visão assistencialista. Elas têm o direito de ser e de estar como cidadãos. Assim como eu e você temos o direito de estar, de trabalhar, de irmos atrás, de pensarmos, de buscarmos as nossas ideias, né, de lutarmos por aquilo que nós estamos defendendo. Então, neste sentido, que nós sejamos mulheres que possam converter o nosso olhar. Lembra daquele olhar difícil, um olhar muitas vezes discriminatório, um olhar que deixa a gente para baixo, que a gente possa converter o nosso olhar cotidianamente. Um olhar que nós possamos ser agentes transformadoras, mesmo no cotidiano que nós estamos inseridas, né? No espaço que você está inserida, seja no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, na sua igreja, no seu ministério, onde você está. Eu quero deixar aqui o meu contato para você. Eu trabalho aqui na Universidade Metodista de São Paulo. Então, o meu e-mail é assessoria.inclusão@metodista.br. Você pode também me procurar nas redes sociais. Eu estou à disposição para conversar com você, para dialogar com você. E que você possa contar a sua história também. Nós vamos compartilhando nesse sentido. Para você que é lá da Quarta, um beijo enorme, muitas saudades deste lugar. E para as outras regiões do país, que Deus possa abençoar a vida de vocês como mulher. E nós estamos à disposição para acolher você também. Um beijo, até a próxima. Tchau. Oi, eu sou a Bia e vou ensinar como que falam os animais em Libras, como parte da criação de Deus. Cachorro, o focinho do cachorro. O gato,
Miau, miau. E o hipopótamo? Agora o passarinho. E a pescoçuda da girafa? Olá, irmãos e irmãos. Meu nome é Tiago. Eu sou funcionário aqui da Universidade Metodista de São Paulo. O meu trabalho aqui é tradutor e intérprete de Libras. Tá? O tradutor e intérprete de Libras, dentro da universidade, a gente faz o acompanhamento dos alunos surdos. A minha experiência profissional começou na igreja, né, na verdade. Lá surgiu a necessidade de ter tradução, né, porque surgiu membros surdos. Então, fiz um curso específico e aí comecei a traduzir dentro da igreja. Posteriormente, fiz a faculdade de TI, depois fiz pedagogia, né, estou cursando ainda. E hoje eu atuo aqui dentro da Universidade Metodista, acompanhando uma aluna surda. Essa aluna, ela é do curso de teologia, ela futuramente será pastora, ela será pastora da Igreja Metodista, mas com foco no Ministério de Surdos. É muito prazer conhecer vocês. Até mais. Olá, irmãs e irmãos. Tudo bem? Meu nome é Eronice e esse é meu sinal em língua de sinais. Eu sou da 4ª região, moro em Belo Horizonte e mudei aqui para São Paulo para fazer o curso de teologia. Recebi um convite da professora para contar o testemunho da minha vida. Vou contar com o apoio do Tiago, que ele é intérprete, para vocês entenderem. Então, eu nasci surda. Minha família são ouvintes, né, meus pais. Mas eu tenho um irmão surdo. São 3 irmãos. Um é ouvinte, eu sou surda e tem mais outro que é surdo. E por que eu nasci surda? Na verdade, eu não sei, porque para mim foi um processo natural. Não tive nenhum tipo de doença, mas antigamente não tinha nenhum tipo de informação. Mas eu nasci surda assim mesmo. No decorrer do meu crescimento, não tinha Libras, então não conseguia me comunicar. E aí teve o meu irmão também, que era surdo. E aí a gente começou a estudar, se esforçamos bastante, lutamos bastante. Minha mãe, para ela foi muito difícil, porque antigamente os processos eram muito diferentes de hoje. Por exemplo, tinha muito pouco ônibus, para a gente se locomover era muito longe, era pouco tempo. E aí tinha 2 surdos na família, então começou a ser um processo bem difícil. E aí a gente começou a treinar a oralização, ficava o dia inteiro na escola. Minha mãe todo dia levava. Minha mãe tinha um sonho que queria que eu me desenvolvesse, que eu crescesse na vida. E aí nessa escola eu comecei a treinar bastante a oralização, comecei a usar o aparelho, comecei a passar na fono. E aí comecei... aí todo dia, mas eu comecei a não ter vontade de ir mais, porque era um processo bem difícil. E aí a minha mãe, ela era de uma igreja que se chama Congregação Cristã no Brasil. A minha mãe é dessa igreja, eu sempre ia com a minha mãe, mas só que eu nunca entendia nada, porque não havia intérprete. Minha mãe sempre me levava. E eu sempre ia, mas só que eu não entendia nada o que falava. Não tinha intérprete. Eu perguntava para minha mãe, o que ele está falando? Minha mãe falava, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Então, desde pequena, eu comecei a ir na congregação, mas aí depois eu abandonei porque não tinha intérprete e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Hoje, minha mãe continua, mas eu deixei a igreja, não fui mais. E aí eu conheci um surdo, a gente teve bastante contato, ele me convidou para ir na igreja dele, na cidade de Alagoinha, na igreja batista. Fui lá visitar essa igreja, e aí dentro da igreja tinha cultura surda, tinha bastante surdo, tinha a palavra de Deus em Libras, e eu comecei a entender
a palavra de Deus, e aí eu aceitei Jesus com a idade de 13 anos nessa igreja. Então, com o passar do tempo, eu fiquei muito apaixonada pela palavra de Deus, tinha muito interesse, sempre ia nos cultos, ficava muito ansiosa, porque tinha muito surdo, então era mais fácil para mim. Eu me sentia muito bem lá. E aí eu comecei a trabalhar lá no Ministério de Surdo, junto com o pastor, e a gente trabalhava junto, desenvolvia junto. E aí eu fiquei 7 anos nessa igreja, e aí aconteceu um problema lá, que esse pastor do Ministério de Surdos, ele acabou abandonando, ele foi embora. E aí, conforme o tempo, eu não teve mais nenhum pastor. E aí a gente começou a ter muita dificuldade dentro da igreja. E aí eu acabei me desviando, fui para o mundo. Minha vida foi difícil, na realidade, porque o mundo não é fácil, é muito difícil mesmo. Parece que o mundo é afastado de Deus, tem muitas coisas das trevas. Então, eu fiquei um tempo no mundo, mas eu nunca esqueci de Deus. Na Bíblia fala que se afastar de Deus, a gente afasta de Deus, mas não podemos esquecer dele. E eu ficava lembrando dos cultos que eu participava. E aí, um dia, teve uma festa de surdos, de uma associação, e eu estava namorando na época, fui junto com ele nessa festa. Chegando lá, eu encontrei esse pastor que havia saído. Falei, nossa, encontrei você, quanto tempo? E aí, conversamos um pouco, abraçamos, conversamos. E aí, teve um momento lá da festa, e aí depois eu falei para ele para me dar o contato dele, do Facebook, das redes sociais, para a gente ter mais contato. E aí conversamos bastante. E eu perguntei para o pastor, onde que você está congregando? E aí o pastor me respondeu, eu estou indo na igreja metodista, na Central, lá em BH. Aí ele perguntou se eu conhecia, eu falei que eu não conhecia, mas eu ia lá visitar. E aí eu lembro, na igreja tinha mais ou menos 12 surdos, mais ou menos, na igreja, quando eu comecei a ir. E aí achei interessante lá o trabalho lá que estava acontecendo, comecei a gostar também de lá. Mas o pastor, ele tentou dentro da igreja metodista começar esse ministério de surdos. E aí os surdos começou a frequentar. Eu, por exemplo, fui 2 meses, frequentei direto. Aí eu pensei, olha, preciso voltar a amar a Deus novamente, preciso voltar a servi-lo, preciso mesmo, de verdade. Se eu não tiver Deus na minha vida eu sei que ela vai piorar. Então, eu pensei, eu vou voltar para o amor de Deus, porque eu sei que Jesus vai me aceitar novamente. E aí eu comecei a frequentar os cultos. E aí, o meu namorado, você acha que ele queria ir junto comigo para a igreja? Ele não queria, então a gente acabou separando, porque ele não frequentava a igreja comigo, ele queria fazer outras coisas, mas eu fiquei firme na igreja. E aí eu senti um chamado de Deus, que Deus me convidou para o ministério de louvor. E aí eu fiquei em dúvida, mas como assim participar desse louvor para Deus? E aí eu senti que Deus estava me chamando mesmo, e aí eu entrei para esse louvor, grupo de louvor, e aí também de adoração a Deus. E aí teve um coral de surdos, e cada vez mais foi aumentando, e eu fiquei de queixo caído por tanto surdo estar frequentando essa igreja. Teve um aumento muito grande, percebi realmente que Deus estava operando. Aí, porque como Deus havia me chamado, Deus através de mim foi abençoando, e os surdos começaram a frequentar bastante. E aí Deus também me chamou para o discipulado, para ser professora, para ensinar Libras. E aí foi aumentando bastante. No discipulado, eu ensinava lá, e também trabalhei como secretária,
Também fui participante do Ministério dos Surdos durante 4 anos. Eu confiei muito em Deus, porque Deus me deu essa tarefa e Ele foi me abençoando. E eu fui me esforçando para que o surdo entendesse a palavra de Deus. E aí o tempo foi passando, mas aí Deus avisou no meu coração, senti um chamado muito forte. E aí o Senhor falava para mim que eu vou pregar usando as minhas mãos. E eu falava, como assim? Eu vou pregar, vou subir lá em cima? Vou subir, vou pregar lá no púlpito? E Deus falou para mim de novo, você vai pregar usando as suas mãos, você vai pregar a minha palavra. E aí eu fiquei falei, bom, se é a vontade de Deus, eu tenho que obedecer. Aí um dia eu estava dormindo na minha casa e o meu coração começou a disparar. E aí eu suei bastante, Deus me deu uma revelação. O Senhor estava me chamando para o ministério pastoral. E aí eu não sabia, mas e agora? O que eu vou fazer? E aí meu pastor me chamou para conversar comigo, eu fiquei com dúvida sobre esse sonho. E aí eu fiz a inscrição para o curso POV. E aí o pastor falava para mim, olha, aproveita para você aprimorar seus conhecimentos, vai lá, faz a inscrição. E aí fiz a inscrição, comecei a participar e comecei a ter conhecimento da Bíblia, a história da Igreja Metodista, e eu gostei bastante. O pastor também começou a me levar para alguns lugares para me treinar essa pregação. Já fiz algumas pregações. Os surdos foram bastante abençoados. Lá na igreja a gente vê também o operar de Deus. Também os surdos começaram a ter o coração mais aberto para Deus. Isso foi muito bom. E aí, no decorrer do tempo, eu fui planejando minha vida. Fiquei bem consciente que eu não queria mais voltar para o mundo nem nada. Queria continuar na igreja, amar minha família, amar os membros, meus irmãos. E aí eu vim para São Paulo, mas vocês acham que eu estou aqui sozinha? Não estou, mas Deus está comigo. É importante também destacar, então, o que é diferente de nós. Começa a frequentar a igreja e vocês têm aquela preocupação. Não precisa nada disso. Vocês precisam ter um acolhimento, pelo respeito, pelo amor, pelo carinho, né? E aí vou dar uma dica para vocês. Vocês não precisam ficar desesperados. Chegou lá uma pessoa com deficiência, ele é diferente, mas você não precisa ter nenhum receio de nada, porque nós somos todos iguais. Deus nunca fez acepção de pessoas. Mas e vocês, que são mulheres também, vocês acham que Deus faz acepção? Não, Deus tem todo um carinho, tem um coração aberto para nós, tá bom? Tchau, tchau. Agora eu vou deixar um recado para vocês. A paz de Deus para vocês. Um beijão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus.
Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade viverei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro na sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.